Transforme seu PC ou notebook antigo em uma plataforma de games retro. Retro game ou jogos retro é um movimento que visa resgatar a era de ouro dos videogames, que foram os primeiros jogos eletrônicos produzidos. Se iniciou na segunda metade dos anos 70, 1978 aproximadamente, e se estendeu até o fim dos anos 90, 1999 para ser mais exato. Neste período dezenas de consoles foram criados e clássicos que fazem parte da história até os dias de hoje apareceram pela primeira vez. Esses sistemas eletrônicos antigos foram deixados de serem produzidos pela indústria de eletrônicos, e o poder computacional dos computadores pessoais ou mesmo celulares dos dias atuais é dezenas ou centenas de vezes mais poderoso, o que permitiu que grupos de desenvolvedores criassem software capaz de simular o hardware original desses consoles e reproduzir seus jogos, trazendo de volta esse entretenimento para dentro de nossas casas ou celulares. Nos dias de hoje, algumas produtoras de jogos voltaram a produzir jogos com o mesmo formato desses, trazendo o termo Old School Games ou Classic Games. No Brasil, o termo mais utilizado é Retro Game, e se referem tanto às produções atuais compatíveis com o formato, como também o formato de transformar os games dos consoles em arquivos que podem ser rodados em diferentes hardwares. Esses jogos extraídos dos cartuchos originais são conhecidos como ROMs e é ele que os consoles retro rodam. Os jogos podem ser jogados no hardware original via emulador e, em alguns casos, são escritas novas versões, as chamadas Retro Remix ou DMAX, para os atuais consoles de games do mercado. A escolha do formato ideal. Como você deve ter percebido, diversos tipos de sistemas eletrônicos podem rodar os retro games, seja um aparelho de celular, um TV Box ou Smart TV, um antigo computador desktop ou mesmo notebook, ou equipamentos conhecidos como mini-computadores como Raspberry Pi ou dezenas de outros conhecidos como netbooks, e até mesmo consoles de games atuais como PS2, PS3, PS4, PS5, Xbox, Nintendo Wii, Nintendo Switch entre outros. Como cada um desses equipamentos utiliza um hardware diferente, é importante escolher a versão correta para o seu equipamento. Neste tutorial vamos ensinar especificamente sobre como você transforma seu PC ou notebook de qualquer marca e modelo em uma console compatível com os jogos retro. Para o PC ou notebook ainda temos uma segunda opção de escolha, se vamos usar em um computador ou notebook destinado exclusivamente a rodar este tipo de jogos, como por exemplo um antigo computador, netbook ou notebook que está encostado, ou se vamos compartilhar um computador atual de trabalho que vai ora rodar a plataforma de games escolhida, ora vamos rodar o nosso sistema atual, seja ele uma estação de trabalho ou estudo. E uma terceira opção que é rodar a console de games diretamente dentro do sistema atual, como se fosse um programa ou aplicativo. Nosso tutorial atual contempla as duas primeiras opções, rodar um boot que pode ser feito pelo HD, SSD do PC ou rodar a plataforma de jogos diretamente de um pendrive. Lembre-se, você não precisa de nenhum equipamento especial para rodar as centenas de opções de jogos retro. Um computador com processador Celeron ou Dual Core, e 2 GB de memória é mais que suficiente para a maioria dos consoles, mesmo os mais atuais do final da década de 90. Nas imagens do tutorial estamos rodando os consoles em um AMD Dual Core de 1.2 GHz e com 2 GB de memória. Optamos por usar um SSD de 120 GB, porém, poderíamos usar um pendrive com 4 GB ou maior, ou um HD interno ou externo, sem nenhuma mudança na performance. Escolhendo a plataforma. Batocera Linux. O Batocera Linux é uma versão específica do sistema operacional Linux feita especificamente para rodar jogos retro de código aberto e totalmente gratuita que pode ser copiada para um pendrive ou cartão SD com o objetivo de transformar qualquer computador, nanocomputador em um console de jogos durante um jogo ou permanentemente. O Batocera.Linux não requer nenhuma modificação em seu computador, podendo rodar diretamente em um pendrive. O Batocera suporta muitos consoles, plataformas e aplicativos, concentrando em uma interface bem simples mais de 40 emuladores já pré-instalados e totalmente configurados.
Compatível tanto com sistemas arcade, que eram jogos feitos para serem colocados em fliperamas, casas de jogos próprias onde vários equipamentos disponibilizavam jogos diferentes, como também emulando consoles domésticas, videogames que suportam a troca dos jogos por cartuchos, destinados ao mercado doméstico, e sistemas de consoles portáteis, estes também permitem a troca dos jogos, e são muito similares ao consoles e minigames, jogos únicos, criados e distribuídos em um hardware próprio. O Batoceira também emula alguns modelos de computadores pessoais, muitos destinados ao uso com jogos, mas que também rodavam aplicativos comerciais, como também emula alguns sistemas computacionais antigos, como dos Windows 95, Flash Adobe, suportando uma infinidade de jogos, e sendo considerado um dos mais completos do mercado. O RetroPie permite que você transforme seu PC em uma máquina de jogos retro. Baseado no Emulation Station e no RetroArch, funciona como um front-end para permitir que você jogue seus jogos favoritos do arcade, consoles domésticos e PCs clássicos com uma configuração mínima de hardware necessários. Para usuários avançados, ele também fornece uma grande variedade de ferramentas de configuração e para personalização do sistema como desejar. Ele é um sistema operacional completo, que você pode instalar em um PC existente, substituindo totalmente o SO e transformando a máquina em uma super console de games, ou instalar em um segundo HD ou pendrive externo e adicionar os games conforme desejar e adicionar software adicional posteriormente, de modo a consumir menor espaço do HD ou pendrive, rodando em sistemas com um pendrive de 4 GB ou superior. Se você se cansar de jogar, através do RetroPie pode também assistir seus próprios filmes ou ouvir música com o software COD, criando além de uma plataforma de games, um centro de mídia pessoal totalmente personalizável, onde você pode através da internet, acessar programas de televisão, assinar pacotes de stream e acesso a centenas de conteúdos, como rodar seus MP3 e seus arquivos de vídeo através da sua rede local, ou compartilhada em outros computadores ou estações de mídia. O Recalbox é o console de jogos antigos tudo em um, permite que você jogue novamente todos os consoles, arcades e computadores da sua infância. Compatível com mais de 100 formatos de games diferentes, é a escolha derradeira para um console de jogos antigos. Redescubra e jogue novamente os títulos que marcaram a história dos videogames facilmente. Transforme os consoles antigos em consoles de última geração. O Recalbox permite que você jogue online, salve a qualquer momento, use o rebobinar em todos os games, mesmo que o console original não possuísse essas facilidades, além de permitir a transmissão direta para as principais plataformas online como YouTube, Facebook e muito mais. Você pode fazer em poucos cliques uma transmissão live do seu jogo ou armar uma competição online entre diversos competidores bastando escolher o horário e o servidor. O Recalbox é um software totalmente gratuito. Baixe, instale e jogue. Simples assim. O Recalbox é compatível com a maioria dos computadores de 64 bits recentes ou antigos, com requisitos mínimos um pouco mais robustos. Precisa de um processador dual-core ou i3 no mínimo, recomendado um quad-core ou i5 mesmo das primeiras gerações para uma experiência online mais fluida. 8 GB de RAM, placa de vídeo Intel, NVIDIA ou AMD, 10 GB de espaço livre em disco para o SO e os cores e no mínimo 8 GB em um armazenamento externo, sendo recomendado um HDD, SSD de 240 GB para acomodar bem uma quantidade de jogos e ter uma experiência mais ampla. Para rodar os consoles mais novos como o PS2 você precisa estar usando um HD, SSD SATA. Ou se for usar um externo que seja compatível com USB 3.0 de modo a permitir rodar os games mais novos sem travar os vídeos e animações, e também ser compatível com os últimos recursos de transmissão online. Nossa escolha como plataforma é o Lacus, uma distribuição Linux básica leve, que transforma um pequeno computador em um console de retrogaming completo. Construído em cima do famoso emulador RetroArch, que é compatível com a maior variedade de hardware do mercado. O LAC é capaz de emular uma ampla variedade de sistemas e possui alguns recursos úteis, como reconhecimento automático de joypad, retrocesso, netplay e shaders.
É muito fácil de configurar e usar, basta instalar a imagem no pendrive, cartão SD ou HD, SSD, ligar o computador, dando boot e copiar suas ROMs no dispositivo, seja através da rede, ou de um pendrive, ou mesmo de outro sistema. Ligar o equipamento e conectar seu joypad ou joystick e desfrutar de seus jogos favoritos. Cada sistema de jogo emulado é implementado como um núcleo libretto, enquanto o front-end RetroArch cuida das entradas e da exibição. Essa separação clara garante modularidade e configuração centralizada, além de compatibilidade entre diferentes módulos, fácil personalização e poucas ou nenhuma configuração. Compatível com as seguintes plataformas: 3 do Atari 2600, Atari 7800, Atari Jaguar, Atari LYNX, Atari Street, Bandai Wonderswan Color, Bandai Wonderswan Cave Story, Duon dos FB Alpha, Arcade Games GCE, Vectrex Game & Watch, Lutro, Mami 2003, Magnavox, Odyssey 2, Microsoft, MSX, Microsoft, MSX2 NEC, PC Engine, TurboGrafx 16 NEC, PC Engine, SuperGrafx NEC, PCFX Nintendo, Famicom Disk System Nintendo, Game Boy Advance Nintendo, Game Boy Color Nintendo, Game Boy Nintendo, Nintendo 64 Nintendo, Nintendo DS Nintendo, Nintendo Entertainment System Nintendo, Satellaview Nintendo, Sufami Turbo Nintendo, Super Nintendo, Entertainment System Nintendo, Virtual Boy, Quake 1, SNK Neo Geo Pocket Color, SNK Neo Geo Pocket SCUMVM, Sega, 32X Sega, Dreamcast Sega, Game Gear Sega, Master System Mark III Sega, Mega CD Sega, Mega Drive Genesis Sega, Pico Sega, Saturn Sega, SG-1000 Sinclair, ZX81 Sinclair, ZX Spectrum Sony, PlayStation Portable Sony, PlayStation. Baixando e instalando o LacaOS em um pendrive. Primeiro, você deve baixar a imagem do LacaOS para gravar no pendrive no link http://www.laca.tv/get/windows/. Generic. Escolha a versão compatível com o computador que vai rodar os games, 32 bits ou 64 bits. A versão atual do Laca é a 4.2, porém, como é uma aplicação desenvolvida por uma enorme comunidade de colaboradores, constantemente novas versões vêm sendo desenvolvidas. Escolha sempre a última versão que estiver disponível, pois tem os mais novos recursos e compatibilidades. Depois de baixada a imagem, é hora de gravá-la no seu pendrive ou HD externo. Para isso, você deve instalar o aplicativo Etcher.io. Acesse https://etcher.io para fazer o download da versão para o sistema operacional. Ele é compatível com Windows, Linux ou MacOS. Como ele trabalha mesmo com arquivos de imagem compactados, não é necessário descompactar o arquivo baixado, basta abrir o programa, clicar em Select Image, escolher o arquivo baixado no passo anterior, conectar o pendrive ou HD externo, clicar em Select Drive, escolhendo o destino correto. Lembre-se, todos os dados existentes no disco de destino serão apagados. E por fim, clicar em Flash para gravar. Instalando o LacaOS no seu pendrive ou computador. Após gravado, vamos fazer o boot usando o pendrive ou HD escolhido. 1. Conecte o instalador USB no PC que você deseja configurar como Retro Game. 2. Conecte seu PC a um monitor ou TV. Ligue seu monitor. 3. Conecte um fio Ethernet, opcional, se você conectar o cabo de rede, e um DHCP estiver disponível. O próprio sistema vai encontrá-lo e obter um IP e se conectar à internet. 4. Conecte um joypad compatível em uma das portas USB do seu PC. Ou utilize um teclado e mouse. 5. Ligue o seu PC, e entre no BIOS e permita a inicialização pelo USB. Depois de você deve ver o prompt do bootloader. Se você quiser usar o computador normalmente e fazer o boot pelo pendrive para rodar os jogos, sem alterar nada no computador, basta digitar Live e pressionar a Enter. Pule as próximas etapas e vá direto para executando pela primeira vez mais abaixo. Para configurar o PC de destino pela primeira vez, digite Installer e pressione a Enter. O assistente de instalação vai surgir, e você deve clicar em OK, como na imagem. Escolha o método de instalação rápida,
que é a maneira automática pela qual o próprio sistema vai identificar o hardware e fazer todas as configurações básicas de maneira automática, como mostra a imagem abaixo. Agora você deve escolher o drive onde será instalado o LacaOS, se você quiser instalar em um PC que vai rodar somente como plataforma Retrogame. Escolha o seu HD interno, que é tipicamente DevSta. Caso você queira instalar em um pendrive, escolha na tela a opção que equivale ao seu pendrive, como no nosso caso é Dev SDC e é um pendrive de 2 GB. O próprio instalador vai remover todo o conteúdo do disco de destino, criar as partições para o LacaOS e para os jogos, ROMs, e dimensioná-las da maneira adequada às configurações existentes, como visto na tela abaixo. No final deste processo, você será solicitado a reiniciar. Escolha Restart se for instalado no pendrive, basta reiniciar. Se você optou por instalar no HD e transformar seu computador em uma estação de jogos, desconecte sua unidade USB antes de inicializar. Executando pela primeira vez. Quando for executado a primeira vez, o sistema irá expandir os sistemas de arquivos para acomodar os jogos em todo o HD ou SSD ou no próprio pendrive e reinicializará após 30 segundos. Isso acontece apenas na primeira inicialização. O sistema será reinicializado automaticamente e o restante das inicializações deve ser bem rápida. Após o término da inicialização, você já vai ver a interface padrão do sistema. Se você conectou o seu PC à rede, será possível atualizar as listas de jogos diretamente pela rede. Se você não estiver conectado à rede, deve transferir os jogos pelo pendrive ou caso tenha feito o boot pelo pendrive, será possível carregar as ROMs baixadas diretamente do disco rígido do computador. O Laca permite que você salve suas ROMs diretamente em arquivos zip, prefira separar por pastas para melhor organização. Se você está usando um HD externo, você pode optar por gravar os jogos diretamente na partição ROMs do HD, basta colocar elas lá e pronto. Como o Laca salva a partição em formato FAT32, é possível copiar os arquivos para dentro dela pelo próprio Windows. As listas de reprodução são as listas de jogos exibidas em cada ícone do joypad na interface gráfica do Laca. As listas de reprodução podem ser geradas automaticamente pelo processo de digitalização da ROM ou criadas pelos usuários e carregadas no dispositivo Laca. Para criá-las basta, após ter gravado todas as ROMs que você possui, basta selecionar o ícone com o sinal de mais no menu superior, depois em escanear diretório, escolher a pasta ROMs ou diretório pendrive, HD onde seus jogos estão armazenados e clicar em analisar este diretório e pronto. O sistema vai automaticamente pesquisar os jogos existentes e criar as listas para que você possa jogar. No próximo tutorial, vamos ensinar a alterar as configurações padrões do Laca, para permitir personalizar ou atualizar o seu Laca através da internet, baixar as capas e miniaturas dos games e muito mais. Se inscrevam-se no canal NitroTube Casa dos Leléus. Valeu! Obrigado! Falou! Tchau! E fui! Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Not on the top to make it drop. That's a wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's a wet ass pussy. I'm taking that's a wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's a wet ass Mais uma do Ramene. That's a wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's a wet ass pussy. I'm taking that's a wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's a wet ass pussy. Quer ser mais uma do brabo do Ramene, certo? Copia não, começa. Wet ass pussy. Bring a bucket
bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Not on the top to make it drop. That's a wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's a wet ass pussy. I'm taking that's a wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's a wet ass Mais pussy. uma do Ramene. That's a wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's a wet ass pussy. I'm taking that's a wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's a wet ass pussy. Mais uma do brabo do Ramene, Zé. Copia não, comédia. Desce. Rica.